Oi pessoal, tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o discurso do nosso presidente e por que esse discurso foi tão polêmico, por que ele causou tanto mal-estar entre os brasileiros e todas as autoridades, inclusive brasileiras e no mundo. Não foi a decisão em si tomada pelo presidente Bolsonaro que causou tanta repercussão. O importante é a gente entender é que não foi o que ele decidiu, mas por que ele decidiu e a forma como ele passou esse comunicado para toda a população brasileira. A gente pode comparar, por exemplo, a fala do Bolsonaro à fala do Trump, que no mesmo dia a repercussão foi completamente diferente. Por que tomaram a mesma decisão e por que a repercussão foi completamente diferente? E minha fala que não tem um viés político, tem um viés técnico. Eu sou Simone Lucena, a minha expertise é desenvolvimento e lideranças e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da comunicação do líder com relação aos liderados. O que pode causar uma má comunicação com relação a uma decisão, né? De uma decisão com relação aos seus liderados. Durante todo esse vídeo eu vou fazer uma comparação com a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com relação à mesma decisão que ele tomou nos Estados Unidos. Você vai ver que a repercussão de um discurso e de outro foi completamente diferente. E primeiro ponto importantíssimo que nós notamos entre os dois discursos foi o tom de voz. Sim, isso é extremamente importante, tá? O tom de um mais prepotente e o tom de outro mais próximo ao povo, ali pronto para enfrentar o problema juntos. A gente nota, inclusive, que o Trump, a prepotência natural que ele tem, ela é bem deixada de lado nesse discurso e ele está ali falando bem pausadamente, em tom bem mais baixo com o povo, tá? Se colocando totalmente à disposição para a resolução daquele problema. Um outro ponto importante do Trump foi dar a devida importância e grandiosidade ao problema do coronavírus. Ele sabe que é um grande problema a ser enfrentado, ele não nega nenhum risco, né, que a população vai passar, porém ele mostra estratégias e recursos de como passar por esse problema, como enfrentar esse problema com a população. O Trump também, além de levar em consideração a gravidade do coronavírus, ele sabe e demonstra os riscos que vai estar correndo, porém ele coloca ali claramente que tipos de recursos e estratégias ele vai utilizar. Também levando em consideração a parte emocional da população, que são seus entes queridos e principalmente os idosos, né, que é a população de risco, em que deixou claro que essa população vai ser a mais tratada, vai ser a mais cuidada e que terá o apoio do Estado com relação à separação social desse público específico. Diferentemente, o Bolsonaro, ele diminui a gravidade do problema do coronavírus para assim dar uma maior importância à questão econômica, que aqui não cabe a mim, até porque eu sou empresário, eu sei do problema gravíssimo econômico e social que a questão do coronavírus vai causar, né? Mas isso não é o tema de discussão agora. O tema de discussão é que ele diminui um problema, a gravidade de um problema e apenas levanta o outro, ao invés dele enfrentar dois problemas gravíssimos, né, que são os dois ao mesmo tempo. Ele diminui um para poder dar relevância ao outro. Quando a população já foi mais do que educada e informada acerca da gravidade dos problemas,
do coronavírus, em que nós estamos vendo diariamente nas redes sociais e na televisão, na mídia televisiva também, o que tem acontecido em países como Itália e Espanha, né, que até já ultrapassaram a China com relação ao número de mortes. Então ele causa assim no brasileiro uma sensação de insegurança. O ser humano, ele tem uma necessidade natural de segurança. Nós não podemos viver uma sensação de desconforto, uma sensação de que não sabemos o que vai acontecer. Então ele, ao contrário, ele nos joga em cima do problema, né, sem termos muita segurança de como vamos enfrentar isso sozinhos. No discurso do Trump, claramente nós víamos um planejamento, uma estratégia clara e que foi uma decisão conjunta com a sua equipe de trabalho, até porque a sua equipe estava lá junto com ele, também dividiu a fala. Já diferentemente o Bolsonaro, nós vimos inclusive que a equipe dele estava em discordância, em dissonância, tá, com o que havia dito no discurso pouco tempo depois. Um outro ponto fundamental na fala de um líder que está enfrentando o problema é entender que recursos ele dispõe hoje para estar tomando essa decisão, tá? Quais estratégias vão ser tomadas para que esse problema ele seja solucionado. Na voz do Trump a gente vê claramente ele não só falando dos recursos disponíveis, como também dos recursos que vão ser levantados para o combate ao coronavírus. Diferentemente da fala do Bolsonaro, que ele não deixa claro exatamente que estratégias vão ser feitas com relação à população e com relação ao empresariado e que recursos nós dispomos e nós vamos ainda ter para enfrentar esse combate. Outro ponto fundamental que o Trump não esqueceu foi uma data prevista para isso começar. Não foi algo precipitado e sim planejado, é uma data prevista, porém não confirmada, enquanto o Bolsonaro não nos jogou exatamente uma decisão e abertura, e sim foi contra o que pessoas da equipe dele, que os governadores, eles fazem parte da equipe também do presidente, né? Então ele simplesmente foi contra publicamente, sem que houvesse uma reunião prévia com os governadores. Ele foi contra publicamente as ações de cuidados que esses governadores estavam tendo e tomou decisão pessoal, certo? Em público contra tudo isso, causando assim uma sensação de maior insegurança ainda aos brasileiros. Então, após ele conseguir pegar no emocional do povo com relação ao cuidado, né, com relação à gravidade do problema, ele chama o povo para lutar e para enfrentarem juntos esse grande problema. Como vários que já enfrentaram, ele chama a população a recordar de que formas já enfrentaram vários problemas e que vão vencer. Esse mais esse, né? Fazendo com que o emocional do americano, principalmente, que é muito nacionalista, ele venha à tona e aí ele queira sim também fazer parte dessa luta que é extremamente importante. Para terminar, o Trump, ele mostra de que forma ele vai também, ele está pensando também no lado econômico, claro que a abertura das lojas, ele está pensando no lado econômico, mas ele não vai abrir de qualquer forma as lojas. Ele mostra claramente que todos os empresários vão ter o apoio governamental. E aí você me diz, mas também os Estados Unidos são uma grande potência, tem muito dinheiro e vão disponibilizar muitos recursos, bilhões de dólares para poder recuperar essa economia. Exatamente. Cada um tem que
disponibilizar o que tem. E o que nós brasileiros temos, né? E o que o nosso presidente pode nos disponibilizar? Nada disso foi dito. Existem hoje diferentes políticas soltas e não fazendo parte de um plano conjunto, tá? Mas sim separado. A sensação que nós temos é que cada membro da sua equipe trabalha separadamente, sem um vínculo, tá? De recursos, sem um vínculo de estarem trabalhando para o mesmo fim. Inclusive ontem foi que nós vimos o pessoal da equipe econômica falar, pela primeira vez que eu estava vendo que eles estavam muito calados, né, atualmente. Então não se vê um plano conjunto. A gente vê o nosso presidente ilhado hoje, porque ninguém da sua equipe, nem os contratados por ele, estão apoiando as decisões que ele está tomando. Por quê? Porque ele está tomando as decisões de forma deliberada, sem o consenso, sem a união, sem o engajamento de todos que fazem parte da sua equipe. Já o Trump, para encerrar o seu discurso, ele mostra algumas formas de parceria que ele vai ter com o empresariado, inclusive não mostrando a forma de parceria de, por exemplo, eu como empresária, eu que sou empresária, que tenho o meu produto para vender, eu vou abrir o mercado para que todo mundo possa vender seu produto. Não só isso, mas que tipos de parceria o Estado pode fazer com determinados grupos de empresário, ou até com todos, para também juntos entrarem no combate ao coronavírus. Bom, então é isso. Através desse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês o quanto a comunicação de um líder é importante e como não só a decisão em si, mesmo que seja uma decisão difícil, mesmo que seja uma decisão arriscada, a forma como se toma essa decisão e a forma como essa decisão é passada para os seus liderados é que fazem toda a diferença.